Queria mais uma vez dar boas-vindas a vocês que vieram, essa noite desafiadora, frio, chuva e Rock in Rio, combinação perfeita para o carioca ficar em casa. Mas louvamos a Deus pela sua vida, que se dispôs a estar na casa do Senhor nessa noite, cultuando ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nessa noite eu tenho a alegria de receber o pastor Jonatas Lopes. Vocês já conheceram rapidamente, chamar o pastor Jonatas aqui à frente. Jonatas é um amigo que eu conheci há 2 anos atrás. Ele está aqui no Rio, veio exatamente para o Rock in Rio, não conseguiu ingresso para o Justin Bieber hoje, aí veio, aí eu falei, então prega lá na igreja, estou brincando. Ele não veio para o Rock in Rio. Ele veio, ele tem uma conferência lá em São Paulo, um retiro de pastores, acontecendo em São Paulo na próxima semana, a partir de amanhã. Então amanhã ele vai para São Paulo. Só que ele teve a sabedoria de, pela primeira vez, estar no Brasil, não se limitar a conhecer São Paulo. Me desculpe os paulistas, se tiver algum paulista presente, mas chegar alguns dias antes para conhecer o Rio de Janeiro. Então, ele estava lá na Tijuca com uma família que foi membro da igreja dele lá em Portugal e voltou para o Brasil, então passou alguns dias lá. E essa tarde, né, eu busquei, veio aqui para estar conosco, e eu estou muito feliz. A gente se conheceu no treinamento. Os irmãos que estão na igreja desde o início de 2020, lembra? Eu fui fazer um treinamento lá em Washington, na igreja do pastor Mark Dever, e a gente se conheceu lá. E se conhecendo foram várias coincidências. O líder de louvor da igreja que o Jonatas pastoreia, o Eduardo Mano, um amigo de muitos anos, ele é carioca, talvez alguns irmãos aqui até o conheçam. Depois eu também descobri que um amigo americano serviu um tempo lá na igreja dele, o Justin, o Eric conhece bem, o Justin Pearson, lá de Dallas, né, do Texas, esteve na igreja dele, e depois outras coincidências, uma irmã conhecida minha, da família muito conhecida minha, lá de Macaé, foi congregar na igreja dele, casou com um jovem da igreja dele, entre outras coisas mais. E desde então a gente manteve contato, foi interessante porque a gente se conheceu e a gente vivenciou os primeiros dias da pandemia juntos, sem saber se a gente ia conseguir sair lá dos Estados Unidos. Ele teve mais dificuldade, precisou de uma logística grande, envolver até a Embaixada de Portugal para conseguir tirar ele e alguns outros irmãos que estavam lá e voltar para sua casa. E a esposa dele, a Filipa, estava grávida da sua quarta... Era uma menina, né? Foi uma menina. Da quarta filha, eles têm 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e ela estava grávida e ele estava na dúvida se ia conseguir chegar para acompanhar o nascimento da sua filhinha. Graças a Deus, de uma logística muito grande, conseguiram sair lá de Washington, voltaram, e a gente manteve contato desde desse tempo junto que a gente teve lá em Washington, em março de 2020, até agora, e tendo essa oportunidade de ter o Jonatas aqui conosco, eu fiquei muito feliz em tê-lo compartilhando a palavra de Deus conosco. Então, vamos orar pela vida do pastor Jonatas nesse momento. Pai Santo, eu te agradeço pela vida do Jonatas, te agradeço pelo seu ministério, pela sua família. Te peço que o Senhor use como um instrumento teu nessa noite para transmitir a tua palavra à tua igreja que está reunida aqui. Nós te agradecemos por ele, pela oportunidade dele estar aqui no Rio de Janeiro conosco. Te pedimos pela Filipa, pelos seus 4 filhos, pela Igreja Batista da Graça lá em Lisboa, que o Senhor os abençoe de forma muito especial. Que possamos estar atentos, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Obrigado. Deus concedeu uma oportunidade de poder vir ao Brasil e, apesar de conhecer alguns pastores brasileiros, alguns do Rio de Janeiro, o primeiro pastor a quem eu disse que vinha, confesso que talvez para passar algum tempo com ele, foi o pastor Cristiano, porque o tempo que nós vivemos, as nossas conversas ali à noite, lá em Washington DC, foram muito boas e eu gosto de falar abertamente e pude receber essa tranquilidade, essa paz do pastor Cristiano, e foi um tempo muito bom aquelas nossas conversas ali no sofá à entrada de onde nós dormimos. Então, agradeço a Deus por isso. Também, ele há pouco estava a dizer que os motivos para as pessoas não virem era frio, chuva, Rock in Rio e um português a falar. Conforme disse, eu tenho 4 filhos, eu sou ainda novo, os cabelos brancos
isso é o que acontece a quem é pai de 4 filhos. Eu tenho mais ou menos a mesma idade do Cristiano, a diferença é que eu tenho 4 filhos, daí ter um aspecto mais acabado, mais gasto. Então essa é a diferença, mas eu ainda sou pastor, já vai fazer 17 anos em dezembro, e então dou graças a Deus por ser pastor lá em Lisboa, numa igreja muito jovem também, à semelhança desta. Vi muitas crianças e é uma bênção muito grande ver crianças. E quando nós vimos crianças, vimos também a providência de Deus, o cuidado de Deus para com a sua igreja. Quando penso também em igreja, e se calhar isto só acontece em Portugal, o que está a acontecer em Portugal também é que perdemos a força do testemunho da palavra do Senhor, porque muitas vezes os cristãos entram em guerra uns com os outros. Por exemplo, a política, mais uma vez, se calhar só em Portugal, há igrejas a dividirem-se, porque uns são de um lado, outros são do outro, e não conseguem conviver com as diferenças. E isso faz com que o nosso testemunho perca força também no nosso país, porque nós partilhamos a mensagem do perdão e depois os cristãos não se sabem reconciliar uns com os outros, não se sabem viver com opiniões diferentes uns dos outros. Brincando mais um bocadinho, vim no carro com o Cristiano, eu fui ver o Maracanã, eu fiquei entusiasmado com o lado do Flamengo. E ele disse-me que era do Fluminense. E eu, Senhor, lhe perdoa, mas eu vou ter que o tratar bem, porque eu vou falar sobre o perdão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 18. Mateus 18, 21 a 35. O título da mensagem de hoje é Saldo Zero. É uma expressão que nós utilizamos em Portugal, saldo zero, porque é quando a nossa conta nem está positivo, nem está negativo, está saldo zero. Então esse é o título da mensagem de hoje. Mateus 18, 21 a 35. Jesus, neste capítulo 18, falou da importância de se ir ter com o irmão que falhou, para procurarmos a sua restauração, como também para buscarmos o perdão mútuo. Ser igreja não é um ato solitário, mas comunitário, onde todos temos a responsabilidade uns pelos outros, para não sermos deixar enganar nem pelo inimigo, nem pelo pecado. No entanto, quando fazem algo contra as nossas vidas, mesmo que seja um irmão na fé, será que estamos dispostos a perdoar? Será que estamos dispostos, enquanto cristãos, a tolerar, a perdoar um irmão que nos ofendeu? O apóstolo Pedro, que tinha o coração perto da boca, achou importante questionar o Senhor Jesus para saber até onde vai o perdão, a extensão do perdão, até onde ele deve ser ministrado. Vamos então olhar agora para o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Então Pedro perguntou ao Senhor Jesus se o perdão devia estar disponível até 7 vezes para com o nosso irmão. Quem conhece o texto pode pensar, Pedro estava a ser pouco espiritual. 7 vezes, pouco espiritual. Mas se formos analisar a nossa vida, nós sabemos que às vezes é difícil perdoar uma vez. Quanto mais, 7 vezes. E Pedro, ao dizer também 7 vezes, para ele era um número para além do aceitável, porque os rabinos, olhando para o livro de Amós, diziam que se devia perdoar até 3 vezes, porque Deus também tinha perdoado os inimigos de Israel 3 vezes e então deu o castigo. Então, quando Pedro diz 7, ele disse, os rabinos pensam 3, eu vou mais além, eu vou até 7. E também achava este número, porque o 7 também traduz a ideia da
divindade. Ele estava à procura da matemática do perdão, até porque ele sabia que o cristão era chamado a perdoar. Vamos olhar para a resposta do Senhor Jesus. Versículo 22. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus foi claro para Pedro ao dizer-lhe que o cristianismo não se perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E a ideia não é perdoarmos 490 vezes, o que por si só já é uma enormidade, já é um número bastante alto. Jesus diz-nos, sim, que o nosso perdão deve ser sempre exercido independentemente do número de vezes que falharam conosco. No cristianismo, não há matemática no perdão. É perdoar sempre, sempre. Por mais que nos possam fazer, nós devemos olhar para os outros numa perspectiva de saldo zero. Nem eu lhe estou a dever, nem ele me está a dever. Saldo zero. Como se não nos devessem alguma coisa. Mas qual a razão de não haver matemática na economia do perdão? Qual a razão de não haver um número no perdão que deve ser ministrado pelo cristão? Jesus contou então muitas vezes parábolas para ensinar verdades fundamentais para a nossa vida. E usou esta história para se perceber as razões pelas quais nós devemos perdoar. Versículo 23. Cá está. Por isso, há aqui uma ligação. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, o rei tinha muitos servos, os quais tinham responsabilidade de cobrar os impostos às pessoas nas várias províncias. Era permitido os servos terem lucros. No entanto, tinham que ser eficientes e dar ao rei aquilo que era exigido quando fossem acertar as contas. Daí vermos a expressão, reparem novamente, resolveu ajustar contas com os seus servos. A ideia então era, o rei chegava ao pé do seu servo, havia uma taxa, e então eles tinham que devolver, o rei ia fazer contas, saldo positivo, negativo, não, tinha que estar a zero, nem podia haver dinheiro a mais nem a menos. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Então houve um servo que devia ao rei 10.000 talentos. Não se sabe a razão, é uma parábola e as parábolas não têm o objetivo de explicar os detalhes, têm o objetivo de ensinar as grandes verdades. O que se sabe é que era muito dinheiro. Para termos a noção, o talento equivalia a 1.000 dracmas, ou seja, era uma dívida que para ser paga era preciso trabalhar 60 milhões de dias. É impossível ser paga. E Jesus estava a contar esta história para exagerar a situação, pois sabia que era praticamente impossível alguém conseguir pagar esta dívida. No entanto, pensemos nisto. É impossível alguém pagar a dívida. Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Os gentios tinham uma prática considerada horrível para os judeus, quando os servos não conseguiam pagar as suas dívidas, pois o rei podia escravizar ou vender o terreno, tanto do servo como a sua família, para pagar ou amenizar a sua dívida. E aqui a ideia é de amenizar. Faz sentido? Sim? E aqui a ideia era amenizar, porque um escravo valia entre 500 a 2.000 dias de trabalho. Nem eu, com 4 filhos, conseguiria, mesmo vendesse as crianças, que às vezes dá vontade, quando se portam mal. Vão ficar com uma imagem dos portugueses terrível.
mas é para ver se depois os irmãos me perdoam, não é? Então, era preciso vender, e mesmo assim não chegava para pagar aquela dívida. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então o servo, ao ver que podia perder a sua família, lançou-se no chão, pedindo tempo para pagar. Ele sabia que não era possível, mas pediu-lhe tempo para ele pagar. Estava desesperado. Como é que reagiu o rei? Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora. A ideia aqui é: libertou, absolveu e perdoou-lhe a dívida. Então o rei, alguém superior ao escravo, ao súbdito do reino, teve uma atitude que não era nada normal: perdoar toda a dívida por se ter compadecido. A palavra compadecido é a ideia de compaixão, de afeição, de amor. Então Jesus estava a contar uma história que para os fariseus era escandalosa. Um rei perdoar uma dívida assim. E este rei perdoou a dívida, soltou-o e deu-lhe liberdade e disse: neste momento o saldo é 0. Não me deves rigorosamente nada. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então este servo, ainda não restabelecido do alvo da misericórdia que tinha recebido, encontrou um conservo, um escravo, um empregado dele, ou alguém um colega, alguém que trabalhava para si. E ao vê-lo, diz o texto que ele apertou a sua garganta ao ponto dessa pessoa não conseguir respirar e disse-lhe: paga-me o que você me deve. É interessante esta expressão, porque em Portugal nós não dizemos assim, não é? Paga-me o que você me deve. Esta dívida correspondia a 100 denários, que era praticamente 100 dias de trabalho. Lembram-se quantos dias ele foi perdoado? 60 milhões de dias. Bastava trabalhar 100 dias de trabalho. Uma dívida que, com mais ou menos dificuldade, poderia ser paga. E como é que reagiu esta pessoa? A pessoa que devia. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava-lhe, pedia encarecidamente: sê paciente comigo e pagar-te-ei, e pagarei tudo a você. Então, esta resposta remete-nos imediatamente para a resposta do servo a quem tinha sido dado a sentença, conforme vimos no versículo 26. Respostas muito idênticas, respostas muito iguais, mas com uma grande diferença. Uma dívida menor estava em causa, uma dívida possível de ser paga. Como é que será que reagiu aquele a quem foi paga uma grande dívida? Reparem, será que o saldo também ficou a 0? Versículo 30. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Então este servo recusou perdoar a dívida depois de ter visto a sua dívida anulada. E porque o seu conservo não conseguia pagar a dívida naquele momento, lançou-o na prisão até que a dívida ficasse saldo 0. O servo sabia que quando o rei lhe perdoou, assumiu a custo da dívida. O rei, quando perdoou, ele disse: eu estou disposto a assumir a tua dívida, a pagar a tua dívida. E ele não foi capaz de fazer o mesmo. Versículo 31 a 33. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. 33. Não devias tu igualmente compadecer-te, exercer misericórdia do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
Então os companheiros do servo ficaram muito infelizes. Foram imediatamente contar ao rei aquilo que se tinha passado. Certamente que não tinham percebido como um homem que foi tão perdoado deixou de perdoar alguém com uma dívida muito menor. O rei, ao ouvir o que se tinha passado, reparem no texto, chamou aquele servo e chamou de quê? Malvado. A palavra indica pessoa má, a pior de todas. Alguém que é maquiavélico, o pior à face da terra. Depois lembrou que tinha uma dívida impossível e que aquele rei perdoou, dando-lhe saldo zero, porque lhe tinha suplicado. E fez-lhe esta questão: perante o perdão que tu recebeste, não deverias ter feito o mesmo? A palavra ainda é mais forte do que ter perdoado. A palavra é misericórdia. Não devias ter dado à pessoa aquilo que ela merecia, porque tu também recebeste misericórdia. Reparem agora, versículo 34, o que fez o rei. Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Ou, em algumas traduções, aos verdugos, que significa o quê? Aos guardas que provocam torturas. Então o rei irou-se pela falta de misericórdia do seu escravo, precisamente porque tinha sido alvo de uma misericórdia maior, incomparável, 60 milhões de dias perante 100 dias de trabalho. E o que é que aconteceu a este servo? Foi levado para a prisão para sofrer um castigo eterno, porque nunca mais teria hipótese de pagar a dívida ao rei. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoares a cada um a seu irmão. Então Jesus termina esta história apontando para o juízo final, ao dizer que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, iremos sofrer o castigo final, até porque há severidade no julgamento. Este texto remete-nos para uma temática que, para nós, cristãos, devia ser das mais fáceis de lidar: perdão. E perdoar tanto envolve pedir perdão, como conceder o perdão aos outros ou até a nós mesmos. O que é que nós podemos aprender deste texto? Em primeiro lugar, que Deus perdoa. Pode parecer muito simples esta frase, mas não é. Ela é profunda. O rei, nesta história, chamou o servo para ajustar as contas de uma dívida astronómica. Nós, quando formos ajustar as contas com Deus no dia do juízo final, também teremos muitas dívidas para pagar, as quais nós não conseguiremos pagar. Contudo, Deus também perdoa. E Deus não perdoa de uma forma qualquer. O ser humano falhou, pois em vez de procurar satisfação em Deus, procurou satisfação noutras coisas. Quis viver, e a essência do pecado, apesar da palavra pecado significar errar o alvo, na verdade nós podemos até acertar no alvo, mas fazer isso tudo vivendo como se Deus não existisse. Então, para mim, pecado é viver como se Deus não existisse. E devido a isso, todos nós nascemos pecadores, o que nos faz automaticamente devedores para com Deus. E o que é que Deus fez? Ele teve a iniciativa de oferecer o perdão. E como? Apenas para saldar a dívida? Será que Deus, para perdoar, saldou a dívida, chegou e disse: Jonatas, Cristiano, a dívida está paga? Será que foi assim? Tão simples? Não. O que é que Deus fez? Deus enviou o seu único filho, Jesus, para viver uma vida perfeita no nosso lugar. E por ser perfeita, ele foi até à cruz para levar sobre si a ira, o castigo de Deus, de todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e que pediram perdão. E mais, perante isso, Deus somou todas as nossas dívidas,
Cá podemos dizer, Deus somou todos os nossos boletos. Emitiu a fatura e pagou o preço com a vida do seu Filho Jesus, pregando o recibo na cruz. Por isso é que Jesus diz no fim de tudo, está pago, está consumado. Então Jesus somou todos os nossos boletos, emitiu a fatura, pagou-a e pregou o recibo a dizer, está pago, está consumado. E sabem porque é que Jesus consumou o nosso pecado, pagou o nosso pecado na cruz? Para que esse pecado não nos consuma mais. Então Jesus levou os pecados e deu a salvação a todos aqueles que estão desesperados por essa mesma salvação e que sabem que não se conseguem salvar sozinhos. Agora pensemos. Se Deus nos perdoou, quantas vezes queremos que os outros paguem pelas suas falhas para conosco? Quantas vezes nós queremos que aquele nosso familiar terrível, estou agora a falar da minha família, nós não queremos que ele pague por aquilo que nos fez anos e anos e anos? Quantas vezes achamos que temos de pagar pelos nossos pecados através do sofrimento? Há uns tempos preguei sobre o perdão na Igreja da Graça. Havia lá uma senhora que achava que tinha problemas na sua vida porque a mãe tinha pecado. Então ela achava que estava a ter sofrimento na sua vida devido ao pecado da sua mãe. Quando ela percebeu que o nosso pecado foi consumado, ela começou a chorar no culto, porque ela achava que tinha de pagar pelos seus pecados. Alguém que cresceu na igreja. O nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Quero dizer-lhe uma coisa. Se Jesus disse que está pago, está pago. O saldo é zero. Não minimize aquilo que a Cristo custou tão caro. Em segundo lugar, se Deus perdoa, nós também devemos perdoar. Aquele servo foi perdoado pelo rei de uma dívida astronómica grande e não foi capaz de perdoar o seu conservo que tinha uma dívida menor. Não se deleitou, não teve prazer na misericórdia de Deus, na misericórdia do rei. Não há outra forma de nós perdoarmos os outros se nós não tivermos alegria no perdão de Deus. Um perdoador é aquele que tem alegria no perdão de Deus. Então o perdão não é, às vezes, estas ideias erradas só aparecem no nosso país, em Portugal. Tem a ver o seguinte, que é alguém chega e diz, Cristiano, tu deves perdoar, ou você deve perdoar, para se sentir bem. E quando me dizem isso, eu penso, mas eu se calhar sinto-me bem em não perdoar. Se isto for acerca do sentir-se bem, eu posso dizer, eu sinto-me bem em não perdoar aquela pessoa da minha família. Eu sinto-me bem. Mas se o perdão for acerca de quem Deus é e daquilo que Cristo fez por mim, então eu vou ter de perdoar as outras pessoas. O perdão deve ser dado porque fomos perdoados. Afinal, é isso que a cruz revela. O quanto fomos perdoados, mas também o quanto nós devemos perdoar. Nós olhamos para a cruz, pensamos, obrigado, Deus, porque tu me perdoaste. Mas também devemos dizer, agora ajuda-me a perdoar os outros. Deus capacitou-nos a aguentar a dor de perdoar por causa da dor de Cristo no nosso lugar. Este é um enorme desafio, que na sua dor, a dor de Cristo faça sentido.
na sua dor, que a dor de Cristo faça sentido. Indo mais a fundo, a Bíblia não brinca quanto ao perdão. Inclusive, Jesus diz-nos que nós devemos perdoar até mesmo as pessoas que não se arrependeram. Marcos 11, 25. E quando estiveres a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Não diz cá se arrependam, não. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por isso, não viva à espera que alguém lhe peça perdão. Perdoe. Poderão pensar, então o que significa perdoar, Jonatas? Eu não tenho nada para dizer-vos, a não ser o que a Bíblia diz. E o que é que a Bíblia diz? Que não devemos ter pensamentos de vingança sobre essa pessoa. Romanos 12, 9 e 10. Que o vosso amor seja sincero, detestem o mal, pratiquem o bem, amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Então, não termos pensamento de vingança. E aquele meu familiar uma vez teve um problema sério. E a minha tendência logo foi... Bem feito. Meteu-se aqui com o pastor Jonatas. Quem se mete com os pastores? Ungido. Vai sofrer. E rapidamente percebi que esta atitude não dizia muito acerca desse familiar, mas dizia mais acerca do estado do meu coração. Então, não termos pensamentos de vingança. Não reagirmos ao mal com o mal. É quase o que eu estou sempre a dizer aos meus filhos, aos meus 4 filhos. A mais nova, infelizmente, tem 2 anos e ainda não entende bem, porque ela já devia entender. Não reagir ao mal com o mal. 1 Tessalonicenses 5, 15. Ninguém paga aos outros mal por mal. Então, se nos fazem mal, se nós perdoarmos, nós não vamos reagir ao mal com o mal. Não nos alegrarmos com o mal que possa acontecer. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu irmão, não te alegres e não se alegre o teu coração quando ele tropeçar. Estar sempre disponível para a reconciliação. Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, naquilo que depender de nós. E às vezes, voltando à introdução, às vezes há cristãos que se chateiam, que não se reconciliam por causa do futebol, por causa da política, por causa de outra coisa qualquer, às vezes até divergências teológicas, e não se perdoam, e vão contra este texto: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando nós pensarmos que perdoar custa muito, a minha dignidade foi afetada, houve um custo muito grande da nossa reputação, lembremos o que Cristo passou por nós. Ele estava lá na glória com o Pai, desceu, veio até nós. E o nosso perdão teve um custo muito alto para Jesus. Então, quando estes pensamentos invadem a nossa mente e traem-nos muitas vezes a nossa mente sobre o amor e o perdão de Deus, nós devemos olhar para a cruz. Mas por vezes a nossa mente continua a combater. E pensamos, será que Deus ainda me ama depois de eu ter matado alguém? Vem o apóstolo Paulo e diz, olha para mim, eu fui salvo. Mas eu amei. Veio Zaqueu e diz, olha para mim, eu fui salvo. Mas eu adulterei. Vem o rei David e diz, olha para mim, eu fui salvo. Mas eu neguei a Jesus tantas vezes. Como é que Deus me pode perdoar? Vem o apóstolo Pedro e diz, olha para mim, eu fui salvo. E no fim, quase em desespero, nós dizemos, eu não sou perfeito. Eu tive uma vida duvidosa. Vem Raabe e diz, olha para mim, eu fui salva. De facto, nós não somos perfeitos. E quando temos essa noção,
nós ouvimos Jesus a dizer: olha para mim. Porquê? Eu vim salvar-te. Até porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então lembre-se, na morte de Jesus há lugar para si. Não arranje desculpas. Peça perdão a Deus. Confie em Jesus como seu Salvador. E descanse. Descanse no Senhor. E Ele concederá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele tudo fará. Salmo 37, 4 e 5. Então, quando sabemos que Deus nos perdoa, nós vamos ter a mesma atitude para com aqueles que falharam. E quando a Igreja entende isto, a Igreja vai viver de forma unida, independentemente de haver pessoas do Fluminense. Deus é o Deus da unidade, da união. E nós devemos anunciar ao mundo este amor, para que o mundo creia que Jesus veio até nós. E eu desejo que a Igreja do Redentor seja uma boa igreja. Eu sei que é, pelo pastor que tem. Para aquelas pessoas que caíram em pecado, que falharam, para perceberem a maravilhosa graça do perdão do nosso Deus. E a melhor forma não é só com palavras que são muito importantes, mas as pessoas, ao verem as vossas vidas, perceberem como vivemos esta cultura do perdão. Saldo zero. Que seja sempre a nossa vivência. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado, pastor João. A orar. Em uma oração de confissão, falamos sobre perdão, e perdão não é só sobre perdoarmos alguém, mas também entendermos que em Cristo temos perdão para os nossos pecados. Então, o pecado que nós cometemos no passado, talvez num passado distante, essa semana, talvez um pecado que você cometeu ainda hoje, coloque aos pés da cruz. É lá que nós encontramos perdão. E é lá que nós aprendemos sobre perdão, sobre recorrer a quem pode nos perdoar e também como nós devemos perdoar. Feche seus olhos nesse momento. Confesse ao Senhor o seu pecado. Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós confessamos que somos pecadores, confessamos que, por vezes, nós falhamos naquilo que o Senhor espera de nós, falhamos no nosso compromisso com o Senhor, falhamos, Senhor Deus, no nosso papel como maridos, como mães, como filhos. Por vezes não damos bons testemunhos na sociedade. Falhamos, Senhor Deus, com o nosso coração cheio de orgulho. Mas, sobretudo, Senhor Deus, como aprendemos aqui nessa noite, falhamos porque, por vezes, vivemos como se o Senhor não existisse, apesar de já termos experimentado uma experiência real contigo. Que o Senhor nos corrija a cada dia. Nos livre, Senhor Deus, de uma vida de viver uma vida como se o Senhor não existisse. E pior, como se o Senhor não fosse o centro da nossa existência, o Senhor das nossas vidas, como se o Senhor não fosse o nosso Pai, que nos adotou como filhos. Se há pessoas aqui nessa noite que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e fazer a obra nessa vida, a partir da mensagem do Evangelho que foi pregada aqui nessa noite. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.